A gente ama nossos smartphones. Eles conectam, divertem, informam. Mas e se a simples presença deles, mesmo quando a gente nem tá tocando, estivesse em segredo, drenando nossa capacidade de pensar? Sabe aquela cena clássica na hora de focar? O celular vai pro lado, silencioso, virado para baixo. A gente acredita que isso é o suficiente, mas será que é mesmo? É exatamente essa a pergunta que uma pesquisa bem fascinante resolveu investigar a fundo. Vamos começar então desmontando essa crença tão comum. A ideia de que se não estamos ativamente usando o celular, nossa concentração está totalmente segura. É quase um ritual, né? O celular é colocado de lado, as notificações são desligadas. Pronto. A gente tem essa sensação de que criou uma fortaleza contra a distração. Essa é a ideia que a maioria de nós tem. É a base do nosso mito pessoal sobre como manter o foco nesse mundo super conectado. Agora vamos para o que a ciência tem a dizer, porque ela vem para desafiar essa ideia. Os pesquisadores propuseram uma hipótese bem contra-intuitiva, que eles chamaram de dreno cerebral. O foco da pesquisa não era nas notificações ou no tempo de uso. A pergunta era muito mais sutil. O que acontece com o nosso cérebro quando o celular está apenas ali, por perto, visível, mesmo sem fazer absolutamente nada? Para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre capacidade cognitiva. Pensa nela como se fosse a bateria do cérebro. É um recurso limitado que a gente usa para tudo que exige esforço mental. Aprender, raciocinar e, claro, manter o foco. Se tem alguma coisa consumindo essa bateria em segundo plano, o que acontece? Sobra menos energia para a tarefa que está bem na nossa frente. E o que torna os celulares tão especiais? Bom, eles não são objetos quaisquer. Eles são portais para a nossa vida social, para o nosso trabalho, para as nossas memórias. Essa relevância pessoal tão profunda transforma eles em verdadeiros ímãs para a nossa atenção. E aqui está o pulo do gato. Nosso cérebro sabe que aquele ímã está por perto. Então, mesmo sem um comando consciente, uma parte da nossa mente está o tempo todo trabalhando, gastando energia para se policiar. Ignore o celular, não pense no celular. Esse esforço para não se distrair é o tal do dreno cerebral. Essa é a hipótese do dreno cerebral, direto do estudo. A ideia é que a simples presença do aparelho funciona como um imposto sobre a nossa capacidade mental, deixando menos recursos para a gente usar no que realmente importa naquele momento. Certo, mas como é que se testa uma hipótese dessas na prática? Os pesquisadores criaram um experimento muito engenhoso para medir exatamente essa tal penalidade da proximidade. Eles dividiram os participantes em 3 grupos. O primeiro grupo deixou o celular em outra sala. O segundo, no bolso ou na bolsa. E o terceiro grupo colocou o celular na mesa, virado para baixo. Importante, todos os celulares estavam no silencioso. A única coisa que mudava era a proximidade e a visibilidade do aparelho. E os resultados? São de cair o queixo. Primeiro, a memória de trabalho, que é a nossa capacidade de guardar e usar informações na cabeça. Olha só a diferença. O grupo com o celular em outra sala teve um desempenho muito, mas muito superior ao grupo com o celular na mesa. O desempenho cai visivelmente conforme o celular chega mais perto. E não foi um caso isolado. Eles também mediram a inteligência fluida, que é nossa capacidade de resolver problemas novos. E o padrão se repete perfeitamente. Quanto mais longe o celular, melhor o desempenho na resolução dos problemas. A penalidade da proximidade é real. E agora vem o detalhe mais chocante de todos. Quando perguntaram para os participantes de todos os grupos, eles disseram que nem tinham pensado nos celulares. O que isso quer dizer? Que o dreno cerebral acontece por baixo dos panos, fora da nossa consciência. É um processo automático e invisível que sabota o nosso foco sem que a gente sequer perceba. Ok, então o efeito é real. Mas será que ele afeta todo mundo do mesmo jeito? A pesquisa foi ainda mais fundo, para tentar entender quem sofre mais com esse fenômeno. Mas antes disso, uma pergunta óbvia. E se o celular estiver desligado? Isso resolveria, né? Pois é. Errado. Em um segundo experimento, eles testaram justamente isso. O aparelho estar ligado ou completamente desligado não fez diferença nenhuma. O dreno cerebral continuou lá, firme e forte. A chave, pelo visto, não está no estado do aparelho, mas sim na nossa relação com ele. Os pesquisadores descobriram que o fator mais importante é o nível de dependência que uma pessoa tem do seu smartphone. E esse gráfico aqui, olha, ele ilustra isso de uma forma perfeita. Ele mostra a diferença de desempenho com base em onde o celular estava, mas agora separando as pessoas por baixa, média e alta dependência. Repara só como o abismo no desempenho entre ter o celular na mesa ou em outra sala fica muito maior para quem mais depende do aparelho. É uma ironia cruel
Quanto mais alguém precisa do celular, mais a cognição dessa pessoa é prejudicada pela simples presença dele. Então tá. Diante de todas essas evidências, qual é a solução prática? Como a gente pode recuperar nossa capacidade cognitiva total? Vamos resumir. Virar o celular para baixo, botar no silencioso ou até mesmo desligar o aparelho, nada disso funciona para parar o dreno cognitivo. A pesquisa é muito clara. A única solução real, baseada em evidência, é criar uma separação física. A conclusão, portanto, é simplesmente inescapável. Para o nosso cérebro, longe da vista só vira longe da mente se for de fato longe do alcance. Criar distância física, deixar o celular em outra sala, na gaveta, na mochila em outro cômodo, isso não é só um detalhe, é a única estratégia comprovada para liberar todo o nosso potencial mental. Nossos aparelhos nos deram o mundo na palma da mão, uma conexão que a gente nunca teve antes. Mas esta análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Qual é o verdadeiro custo dessa conexão constante para nossa capacidade de pensar, de criar e de focar profundamente?